O procurador-geral, Paulo Gonet, que assumiu recentemente e que foi escolhido pelo presidente Lula, considerou que há um vínculo entre as ações do ex-deputado Roberto Jefferson e as manifestações golpistas do 8 de janeiro. Para Gonet, o ex-parlamentar ele foi um elo relevante para o que ele chamou de engrenagem dos ataques aos prédios dos três poderes. Por isso, Gonet defendeu que a ação na qual Jefferson é acusado de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional seja julgada junto com os processos dos atos golpistas no Supremo Tribunal Federal. Como Roberto Jefferson não ocupa mais nenhum cargo público, a defesa dele pede que o julgamento de Jefferson seja feito pela Justiça Comum. Mas Gonet discorda e acha que por ele ter esse vínculo com o ex-presidente Bolsonaro, por ele ter esse vínculo, ele vê um elo aí nas ações golpistas e acha que isso tem que estar no Supremo Tribunal Federal. Bom, o ex-deputado atirou 60 vezes na direção de policiais que foram à casa dele cumprir a ordem da justiça, além de lançar granadas. Esse foi um episódio muito marcante no nosso país. 2 agentes foram feridos por estilhaços na época. Isso aconteceu em dezembro de 2022 e ele acabou virando réu por uma tentativa de homicídio. Foi um episódio que chocou o país. Aliás, uma especialidade de Roberto Jefferson, né, o Josias, os casos envolvendo Roberto Jefferson, que sempre acabam dominando o noticiário. Mas vamos entender essa ação. Você também percebe um elo de ligação entre essas ações, essa atitude, essa movimentação, inclusive, essas falas de Jefferson com os atos antidemocráticos? Acha que Gonet tem razão em deixar esses casos a serem investigados pelo Supremo, Josias? Esse elo não está à vista, Fabíola. Se existe, é preciso demonstrá-lo, né? Essa tabelinha do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, com o ministro Alexandre de Moraes, no caso que envolve o Roberto Jefferson, ela desafia a lógica e a jurisprudência do Supremo. Ao disparar 60 tiros ali contra a equipe da Polícia Federal, que tocou o interfone da sua casa, munida de um mandado de prisão do Supremo, o Roberto Jefferson mostrou que a fronteira entre a sua celebrada coragem pessoal e a estupidez é muito tênue, né? Ele acabou sendo preso por tentativa de homicídio e agora está mofando na cadeia à espera de uma sentença. A condenação do Jefferson, ela é incontornável, mas a manutenção do processo no Supremo não faz nexo, porque o Roberto Jefferson não dispõe de prerrogativa de foro por exercício de função. Ele não tem nenhuma função que justifique que o caso dele tramite e seja julgado pelo Supremo. O processo é mantido na Suprema Corte porque o Alexandre de Moraes sustenta a tese segundo a qual essa ação tresloucada do Roberto Jefferson contribuiu para o surto antidemocrático de 8 de janeiro. É até plausível que o Roberto Jefferson, um personagem que no passado apoiou o PT, esteve envolvido no mensalão, denunciou o mensalão, né? Ele rompeu com o PT depois que a igrejinha do mensalão foi explodida, né? É plausível que esse personagem tenha aplaudido o quebra-quebra de 8 de janeiro. Agora, não dá para fazer uma conexão automática entre a ação do Roberto Jefferson, os tiros que ele disparou, inclusive antes do segundo turno da eleição presidencial de 2022, esses tiros não têm conexão automática com o que aconteceu em 8 de janeiro. Então, é preciso estabelecer mais claramente essa conexão. O Paulo Gonet diz que sim, concorda com o Alexandre de Moraes e enxerga a conexão. Claro, vai precisar demonstrar isso, né? Agora, há uma curiosidade, Fabíola, nesse episódio, porque é preciso recordar que o Paulo Gonet, indicado pelo Lula, foi apadrinhado pelo Alexandre de Moraes. E ele obteve no Senado uma votação consagradora. Ele precisava de 41 votos. E havia, no dia da votação, 77 senadores no plenário do Senado. E o Paulo Gonet, vitaminado pela adesão da bancada bolsonarista, ele obteve o aval de 65 desses 77 senadores que lá estavam,
84,4% dos presentes votaram a favor da indicação do Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. E logo em seguida, menos de 24 horas depois, o Paulo Gonet se despediu do Tribunal Superior Eleitoral. Ele atuava lá como representante do Ministério Público junto ao TSE. E ele se despediu. Na solenidade de despedida, ele se debulhou em elogios ao Alexandre de Moraes. Disse que a ação do Alexandre de Moraes seria para ele uma luz, funcionaria como guia para a atuação dele na Procuradoria-Geral da República. Então, estava claro ali que o Paulo Gonet afinaria a sua viola pelo diapasão do Alexandre de Moraes. Então, o bolsonarismo descobriu, Fabíola, que assim como é muito tênue a fronteira entre a coragem do Roberto Jefferson e a estupidez, também é tênue a fronteira entre a esperteza do bolsonarismo e a estupidez, que acabaram ajudando a enviar para a Procuradoria-Geral da República alguém que vai funcionar como força auxiliar do algoz do bolsonarismo na Suprema Corte. A essa altura, o Bolsonaro e os seus devotos, Fabíola, vivem a síndrome do que está por vir. E se o Gonet, neste caso, em que a conexão não é tão nítida da ação do Roberto Jefferson com o 8 de janeiro, ele já enxerga nitidamente a conexão, a ponto de recomendar a manutenção do processo no Supremo, imagino que ele não dirá em outros casos de deputados que flagrantemente estimularam, insuflaram a insurreição do 8 de janeiro nas redes sociais. O Roberto Jefferson, ele estava preso, né, na época do 8 de janeiro, né? Ele estava preso, né, ou não? Não estava preso, estava solto ou estava preso? Agora não, estava preso. Estava preso. Estava preso e mesmo quando ele recebeu a visita lá da Polícia Federal, porque o Alexandre de Moraes tinha imposto a ele uma série de medidas cautelares, entre elas a restrição do uso de redes sociais. E ele desrespeitou isso. Inclusive, divulgou um vídeo com ataques nefastos, nojentos mesmo, contra a ministra Carmen Lúcia, do Supremo. Aí o Alexandre de Moraes engrossou o caldo e determinou a prisão dele. Então, ele foi preso e agora está esperando o julgamento dessa ação em que ele é acusado de tentativa de homicídio contra os policiais federais que foram à sua casa. Ele aguarda preso, e estava preso no 8 de janeiro. E o que a defesa alega, Fabíola, é que não há conexão, porque, além de estar preso no dia 8, esses disparos que ele efetuou contra a equipe da Polícia Federal se deu antes do segundo turno da eleição. Portanto, é muito distante o fato que envolve o Roberto Jefferson do quebra-quebra do 8 de janeiro. Então, eles alegam que tinha que descer para a primeira instância. Por que esse desejo de descer para a primeira instância? Porque ali, ainda que seja condenado, o Roberto Jefferson teria direito a uma série de recursos, a uma infinidade de recursos, né? E a defesa poderia alegar que ele, não sendo condenado em última instância, ele deveria ser enviado para casa, no máximo com uma tornozeleira eletrônica e tal. E no Supremo, é a última instância do judiciário. Se ele for condenado ali, e a disposição do Alexandre de Moraes é pela condenação, se for condenado ali, não há recurso. Preso está, preso continuará. Bom, quem vai se juntando aqui a nós é justamente ele, Thales Faria, que sempre sexta conosco aqui. Vamos estar juntos. Olá, Thales, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabíola. Deu um tilt aqui no meu computador na hora de entrar.
apagado, mas estou de volta. Bom dia, Acontece com Josias. todos nós. Muito bom dia. Muito bom dia. Todo mundo sofre isso, né? Essa coisa de a gente fazer. E é muito legal também, a gente pode fazer online tudo, tantos programas incríveis online, entrevistar pessoas do mundo inteiro, né? Mas de vez em quando as suas conexões não vão tão bem. Mas que ótimo, você tá ótimo aí, dá pra te ouvir bem e te assistir muito bem. Ô, Thales, estamos contando aqui essa decisão, esse pedido, na verdade, né, do Gonê, de que Roberto Jefferson seja investigado. Ele vê um elo, né? Eu acho que essa que é a informação importante. Ele vê um elo do Roberto Jefferson com os atos antidemocráticos e acha que tem que estar sempre no mesmo bolo de investigação. Roberto Jefferson, que segue preso desde quando ele fez essa maluquice aí de receber as pessoas e os agentes da polícia, não pessoas, né? Os agentes da Polícia Federal a tiros e com granada, inclusive feriu alguns deles. E ele segue preso. Recentemente, até a defesa dele pediu para que ele saísse, alegando problemas de saúde. Alexandre de Moraes determinou que ele continuasse preso, mas numa unidade hospitalar. Então, assim segue a situação de Roberto Jefferson nesse 19 de janeiro de 2024. Agora, o que você acha desse pedido aí de Gonê e essa afirmação dele? Acha que tem um elo aí importante de Jefferson com os atos antidemocráticos? Você também enxerga esse elo? Olha, eu até acredito nesse elo, mas eu acho que, estou com o Josias, que o Gonê ainda tem que mostrar esse elo. Tem que ser mostrado para a gente concluir de que realmente existe. Eu até acredito, pelo histórico do Roberto Jefferson, que exista, mas acho que o Gonê tem que mostrar isso para que o processo corra dentro dos parâmetros. O que eu acho engraçado é que mudou tudo, né? Antes do Gonê, era o Augusto Aras, que era é, ligadíssimo ao governo Bolsonaro. E o Moraes cita, né, na semana passada, citou, e, em casos de congressistas investigados em votos pela condenação dos réus do 8 de janeiro, para justificar a manutenção no tribunal de processos daqueles que não têm direito a foro especial na corte, como o Roberto Jefferson, por exemplo. E o Augusto Aras, na época, havia pedido o arquivamento por falta de provas dos inquéritos abertos contra os deputados André Fernandes, Clarissa Tércio e Silvia Waipan, citados pelo Augusto Moraes, pelo Alexandre de Moraes na semana passada. Então, virou o jogo. Agora, esses aí, é possível até que isso seja revisto, esse argumento da Procuradoria no período do Augusto Aras. Não sei, isso aí tem que ver agora juridicamente como é que fica. Mas, de qualquer maneira, é muito curioso que o jogo virou. E agora a gente tem que continuar cobrando, como cobrava antes, do Alexandre de Moraes e do Augusto Aras, o devido processo legal, mas a expectativa agora é de que a gente não tenha mais os acobertamentos que havia no governo Bolsonaro.